Obrigado, vereador Kiko, pela cedência. Eu gostaria hoje de abordar, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, algumas questões relativas à educação que umas têm nos preocupado e outras são prazerosas nós aqui falarmos. A primeira que nos preocupou foi aquela notícia que saiu ontem no Jornal Pioneiro, mas que já tinha chegado a nós via a 4ª Coordenadoria Regional de Educação sobre aquele assalto na nossa escola em Forqueta. E ontem eu terminei minha fala dizendo que um povo, quando assalta uma escola, realmente é muito preocupante para um país. E aqueles que assaltaram José Generoso e roubaram todos os netbooks dos alunos, eles não têm nem ideia o que são aqueles netbooks. Eles acham que eles vão comercializar aqueles netbooks no mercado, quando, na verdade, são netbooks com plataformas educacionais que contêm nesses netbooks. Isso foi adquirido ainda em 2015, quando foi entregue pelo governo, já vinha ainda do governo Tarso Genro, e o governador Sartori entregou mais de 5.000 netbooks para as escolas aqui no Rio Grande do Sul, principalmente as escolas que têm ensino médio. Então, isso era mais uma ferramenta educacional dentro das escolas e que pessoas sem a mínima sensibilidade vão e assaltam essa escola que, com todos os seus problemas estruturais, a comunidade abraçou essa escola a partir de 2015, o final, e a comunidade reconstruiu esta escola, mesmo tendo uma estrutura de mais de 70 anos, que é a parte frontal da Escola José Generoso. Mas a comunidade de Forqueta deu um maravilhoso exemplo de quando a comunidade abraça a sua escola, ela pode transformar a sua escola. Então, é uma notícia muito ruim para a nossa cidade quando nós temos esse vandalismo dentro das nossas escolas. Não aconteceu só no José Generoso, várias escolas do município estaduais, elas são roubadas, elas são depredadas diariamente por vândalos que ficam pichando, invadem as escolas, quebram seus laboratórios. E nós, da Câmara de Vereadores, da Comissão de Educação, na qual, neste momento, sou presidente, com o colega vereador Kiko, com o colega Edson da Rosa, o colega Daneluz e o colega Rafael Bueno, nós estamos atentos a isso. Uma outra questão que eu gostaria de trazer, e é uma questão de extrema importância, e isso vem sendo feito desde 2015, pela falta de recursos que o governo estadual tem, quando o governador Sartori ele apresentou um projeto chamado Escola Melhor, Sociedade Melhor. Sabedor de que o governo não teria condições para entregar a todas mais de 2.000 escolas do estado do Rio Grande do Sul, houve esta parceria entre o governo do estado com as entidades privadas para que empresas particulares pudessem auxiliar as escolas. No sentido de que, como essas empresas poderiam auxiliar? Comprar um laboratório de informática e doar para uma escola. Comprar um laboratório de ciências físicas e biológicas e doar para a escola. Ajudar em obras tão necessárias para essas escolas, com investimento particular, privado dessas empresas, com um detalhe: absolutamente essas empresas não teriam nenhuma isenção fiscal. Então, é uma doação dessas empresas para as escolas estaduais. E que eu acredito que isso nós deveríamos fazer também aqui no município de Caxias do Sul. Isto é, o município de Caxias do Sul, o executivo, deveria encaminhar a esta casa um projeto idêntico, é simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, para que esta casa também aprovasse um projeto para que as entidades privadas pudessem auxiliar as nossas escolas, sem absolutamente renúncia fiscal, que é o que acontece no Estado. E essas empresas, elas recebem apenas um certificado de apoiarem essas escolas. Isso está acontecendo em várias cidades do Rio Grande do Sul. A primeira escola, tenho muita alegria, porque a primeira escola foi feita aqui na 4ª CRE, quando eu era coordenador, que foi a escola em Antônio Prado. Foi a primeira escola que fez esse projeto, com um grupo de arquitetos e os pais que reconstruíram a biblioteca da escola, que estava fechada há 5 anos. Esse é um projeto que o município de Caxias do Sul pode abraçar. Uma outra questão, já lhe passo a palavra, vereador Cassina, é uma reportagem que saiu hoje no Jornal Pioneiro,
e que é uma reportagem que comprova uma proposta que, dentro do governo estadual, já vinha sendo discutida, quando nós, ainda quando coordenadores, levamos esse problema para a Secretaria de Estado e para o governo, e para o secretário Burgo, quando nós colocamos para ele, secretário, nós temos que encontrar alguma forma, porque a gente sabe que o Estado não tem dinheiro para arrumar as escolas. E um dos grandes gargalos das escolas estaduais, que é o mais perigoso, não é só a questão física, mas é a questão elétrica. O Colégio Dante Marcucci teve um investimento de mais de 1.300.000, onde toda a fiação ela era um caos, Aquilo era iminente um incêndio lá dentro. E este é um problema sério, por quê? Porque na medida que a tecnologia vai avançando, e se coloca um ar-condicionado, e um data show, e mais computadores, a rede elétrica não suporta. E os diretores, sem esse conhecimento, eles vão colocando esses materiais elétricos quando vai chegar uma hora que a rede elétrica vai simplesmente entrar em curto. Então, o Estado não tinha condições para fazer isso. O que fez o governo ano passado, assinou este ano, fez uma parceria com 8 universidades do Rio Grande do Sul, na qual tem os cursos de engenharia elétrica, e o Estado abriu as portas das escolas estaduais para que os alunos dos cursos de engenharia civil e engenharia elétrica fizessem uma escola da sua universidade dentro das escolas estaduais, aonde fizessem ali o estágio. E isto é uma coisa de extrema importância, onde o aluno tem a condição de colocar seus conhecimentos em prática e, ao mesmo tempo, ele está ajudando de uma forma cidadã a todas essas escolas do Estado. E o Jornal Pioneiro apresenta hoje uma reportagem muito interessante, mostrando já uma ação de estudantes da Universidade de Caxias do Sul já tomando atitudes em algumas escolas estaduais em Caxias e também na nossa região, como tem a fotografia aqui no Colégio Emílio Meyer. Então, aqui nós temos o quê? O estágio supervisionado por professores da universidade, em que esses alunos estão aprendendo e estão ajudando nossas escolas. Esse é um outro projeto feito no governo Sartori, que nós aqui somos obrigados a falar. Isto é fazer gestão sem ter dinheiro. Isto é saber trabalhar com a iniciativa privada, sem que esta não tenha absolutamente nenhuma isenção, e não é renúncia fiscal. E isto é saber trabalhar também com a educação universitária, promovendo uma troca de informações entre os estudantes e o próprio Estado. Por favor, vereador Cassino. Concordamos plenamente, vereador Périco, e dizer que um dos maiores cânceres que assolam esse país se chama burocracia. Então, nós temos que adotar um mecanismo, uma lei, de forma genérica, que a municipalidade ou qualquer órgão público possa receber essas doações do mundo aí fora, sem maiores delongas, sem perder tempo. Né? Por exemplo, uma ocasião nós, município de Caxias, recebemos uma verba de $100 mil do Japão, deve estar lembrado, né? Para a reforma de uma escola, ou de escolas. Teve que se fazer uma lei para receber isso aí. Outra vez, alguém da Itália, de sobrenome Reolon, disse: eu quero fazer uma doação para o bairro Reolon, aqui em Caxias. Né? Corre atrás de fazer uma lei para receber aquele valor, aquele pecuniário do Reolon. Né? Então, nós temos que pensar, efetivamente, numa legislação que favoreça o empreendedor, aquele que de bom grado ele quer fazer uma doação, e não está pensando em isenção e coisa nenhuma, em benefício fiscal, né? Mas que ele possa imediatamente fazer aquela doação e aquele beneficiado possa recebê-lo de forma imediata. Né? Então, vamos tentar construir uma coisa nesse sentido também para agilizar esse tipo de doação, que muita gente gostaria de ajudar, mas não acha meios. Obrigado. Eu peço uma declaração de líder, presidente, se meus colegas do partido me permitem. Declaração de líder da bancada do PMDB, segue com a palavra o vereador Paulo Périco. E eu passo a palavra imediatamente ao colega Felipe.
Vereador Périco, primeiro que o senhor traz vários assuntos que são de extrema relevância e de importância com impacto direto na nossa comunidade. Com relação ao vandalismo, estava conversando com o vereador Kiko aqui, quando ano passado nós vimos aquela notícia de que assaltaram o caminhão, né, da campanha do agasalho em Porto Alegre, a partir daí, né, acho que tudo é possível, vereador Périco. Esse foi talvez um dos grandes absurdos de 2017, foi o assalto ao caminhão de doações, né, da campanha do agasalho lá em Porto Alegre. Então, depois disso, né, eu não existe mais critério qualquer. Com relação a essas parcerias público-privadas que o governo Sartori vem efetivando nos últimos anos, isso é uma visão de mundo do próprio Sartori. Isso ele já trabalhou muito aqui em Caxias, ele tem uma frase que ele sempre dizia, que ninguém faz nada sozinho, e cada vez mais as entidades precisam auxiliar o poder público dessa forma, né, mostrando o reconhecimento, mostrando a importância e dando o seu valor para a sua sociedade. Essa questão dessa parceria do governo do Estado com essas 8 universidades, elas demonstram o interesse da academia em auxiliar o Estado do Rio Grande do Sul, né, colocar a academia à disposição ainda mais do Estado do Rio Grande do Sul. Esses estudantes de engenharia civil e engenharia elétrica, eu tenho certeza que estão fazendo o maior estágio que eles poderiam fazer na sua vida. Porque vão pegar situações em escolas antigas e de fiação tão defasada que vão ter momentos muito emblemáticos para a sua carreira profissional que logo aí na frente vai começar a acontecer. E a consequência disso tudo é um benefício direto à sociedade gaúcha. Eu acredito que essas parcerias público-privadas, a gente teve uma notícia muito boa essa semana, e quem é do futebol sabe vai entender mais ainda do que eu vou falar, o vereador Cassina, o próprio vereador Périco. O milagre aconteceu, né, da Federação Gaúcha de Futebol doar para a Brigada Militar, através de uma parceria com o secretário César Schirmer, 30 motocicletas, como agradecimento por tudo aquilo que a Brigada faz nos estádios de futebol do Rio Grande do Sul. Né? Isso nunca havia acontecido. Isso nunca havia acontecido. Então, o que demonstra que dialogar, sentar, ter humildade para conversar, resulta em benefícios para a sociedade. E está aí, a Federação Gaúcha de Futebol, vereador Cassina, que nunca, e a gente critica muito algumas posições da Federação Gaúcha de Futebol, nesse momento teve um ato de sensibilidade e doou 30 motocicletas para a Brigada Militar em agradecimento aos serviços que a Brigada presta nos jogos de futebol, que é onde reúne os grandes públicos do Rio Grande do Sul nos finais de semana, principalmente. Então, são atos como esse que demonstram que, com humildade, com capacidade de diálogo e pensando no futuro do Estado, a gente pode fazer parcerias público-privadas, sim, sem ter a necessidade de que, muitas vezes, o governo possa financeiramente ter que colaborar, porque hoje não tem condições de fazer isso. Muito obrigado. Se sobrar espaço para uma parte, na sequência, o vereador Périco. Vereadora Paula, pegando como gancho a sua colocação, colega Felipe, desta doação da Federação Gaúcha, nós tivemos recentemente em Canoas uma doação por parte dos empresários de uma série de veículos para a Brigada Militar. Então, esse é o diálogo. O que custa você procurar e dialogar com as entidades privadas para que elas ajudem? É para o governo do Estado, é para o município de Canoas. É para a cidade de Canoas. Se é para a Brigada Militar, que é um ente estadual, é para o município. É para a população daquela cidade que, querendo ou não, são todos gaúchos. Então, esse é o trabalho de conscientização e é um trabalho, como o vereador Cassina coloca aqui, que é um trabalho que todos nós temos a responsabilidade aqui de fazer. Se não cabe a nós, constitucionalmente, fazermos uma lei nesse sentido, que o Poder Executivo, e peço aqui ao vereador Chico, o líder do governo, que fale com o prefeito, que possa enviar isso a esta Câmara, que com certeza a Câmara de Vereadores terá sensibilidade de aqui aprovar uma lei que a gente possa ter essas instituições privadas auxiliando as nossas escolas, auxiliando a PAI, tendo alguma forma de lei, porque as formas existem, as maneiras existem, como o vereador Cassina coloca, recebemos dinheiro, não temos como aplicar esse dinheiro. Por favor, isso nós vamos dizer que não existe? Infelizmente, sim. É a burocracia estatal que impera no município, no Estado e principalmente no governo federal. Por favor, vereadora Paula. Para contribuir nisso, eu acho que é uma mudança de mentalidade que a gente precisa ter.
que não sejam assim doações de vez em quando, mas que sejam sistematizados. Se a cada vez teve que se fazer uma lei, né, vereador Cassina, quem sabe então já se deixa instituída. E essa questão, olha só que casamento importante, a formação com a necessidade. Então, independentemente se o Estado está quebrado ou não, os alunos têm que fazer essa formação. Então, nós poderemos, né, despertar para uma mudança de mentalidade que é sustentabilidade. A minha irmã fez formação em Londres, num curso de shiatsu, de cura pelas mãos. E lá era natural, era 2.000 horas que ela tinha que fazer para a sociedade. Né? Então, pacientes com AIDS, pacientes depressivos, ela tinha que fazer massagem, 2.000 horas. Então, eu acho que a gente precisa acordar para essas situações no sentido de serem sistemáticas. Né? Vamos ver como a gente pode contribuir com isso, para não ficar só no mundo das ideias. Mas acho que é um belo debate. Parabéns, Périco. Obrigado, vereadora Paula. Vereadora Diló, por favor. Obrigado, vereador Périco, pela parte. Aproveitando o gancho da vereadora Paula, eu volto a insistir naquela tese de que as universidades federais, o aluno egresso, ele tenha que prestar alguma quantidade de horas para a sociedade, remunerado. Aqui a gente não está falando de graça. E aí, principalmente na questão da medicina, mas tantas outras, e está aqui um exemplo que Vossa Excelência traz com muita propriedade. E também, acompanhando a observação do vereador Felipe Grebermaier, não só os prédios, instalações antigas, novas também, lamentavelmente, pelo modelo de licitação brasileiro, nós acompanhamos cada absurdo. A escola do desvio risco, que a vereadora Gladys bem conhece, escola nova, quando ligavam todos os computadores, caía o disjuntor, porque a rede não suportava. Pô, mas a escola agora, tia, nós estamos na era do computador, quer dizer, nem isso. Então, realmente tem que ser muita coisa repensada e mudado, mas eu também quero fazer um destaque para a atuação do secretário de Segurança, César Schirmer. Quanto mudou e quanto melhorou quando se põe um político de boa cepa fazer a gestão do poder público. César Schirmer, olha, pena que o Sartori não trocou antes, quando nós vínhamos aqui, criticávamos e éramos combatidos pelos colegas do PMDB, onde deveriam ter nos ajudado a fazer coro, porque o secretário anterior era muito fraco. Então, cumprimentos ao Sartori, mas, acima de tudo, ao secretário César Schirmer por esta mudança de mentalidade, porque eu duvido que a iniciativa partiu da Federação Gaúcha. Quem foi lá mexer com eles e conseguiu, pode ter certeza que foi o secretário César Schirmer, como também em Canoas a parceria com o delegado Ranolfo, também, que é o secretário de Segurança, que também é outro expoente da segurança. Obrigado pela parte. Obrigado, vereadora Diló. O pessoal do PMDB aqui não contestava sobre a manutenção daquele outro secretário. Inclusive, quando o Sartori escolheu o César Schirmer, aí que ficou uma preocupação, ele tem conhecimento ou não, mas aí eu faço as minhas palavras as suas. Justamente com a forma de relacionamento que ele conhece da política, ele conseguiu se relacionar com as corporações e, ao mesmo tempo, com o poder público e com o poder privado. O senhor falou uma coisa muito importante, na qual eu também ia me referir. Por exemplo, na Argentina, um aluno de uma Universidade Federal de Medicina, este aluno ele tem que dar um retorno para a sociedade. E o retorno da sociedade é que este aluno, quando ele chega já por volta do 2º ano, ele já é escolhido uma família em um bairro com problemas sociais para que este aluno acompanhe esta família até o fim da formação dele. Então, o médico familiar não começa após a sua formação, já começa lá quando ele está dentro da academia, e esse é o retorno social que ele dá. Por quê? Porque quando da formação, 4 ou 5 anos depois, aquela família está bem assistida. O que não acontece aqui no Brasil. No Brasil, os alunos vão para as universidades federais, que é um dos maiores custos do mundo, a nossa Universidade Federal, com o menor número de alunos proporcionalmente ao número de professores. E qual é o retorno que eles dão à sociedade? Então deveria ser exigido que esses alunos fossem fazer o quê? A URGS está caindo aos pedaços.
Coloque dentro da própria URGS alunos de engenharia elétrica para ir lá fazer o trabalho. E não tem que fazer licitação para a URGS. E a lei das licitações no Brasil é uma completa aberração. Como Vossa Excelência colocou, só para finalizar, senhor presidente, a escola Ivone Triquez, por que caía a rede? Porque a licitação é sempre pelo menor preço. Aí você coloca um fio que não tem uma capacidade de receber uma energia suficiente de ar-condicionado ou computadores, porque é o menor preço. O que aconteceu? 2 anos sem ligar os computadores naquela escola e teve que se mudar toda a fiação, porque é o menor preço. Então, a lei de licitações no Brasil é uma aberração e defasada, e o Congresso Nacional, desculpa, senhor presidente, como falei ontem, cabe a quem alterar isto? O Congresso Nacional. Tem que ter a coragem, de novo, o Congresso Nacional, de uma vez por todas, alterar essa lei. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhoras e senhores vereadores. Próximo